ganhou a minha atenção. Isso aqui ganha a minha atenção porque ser frutífero. E é claro que aqui eu estou falando num sentido espiritual, porque só conseguimos gerar frutos se nós tivermos o novo nascimento através do Espírito Santo de Deus. Porque se você for lá para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso de número 21, se o Cauã puder colocar para mim depois, Gálatas 5 e 21, você vai ver, irmãos, que torna-se praticamente impossível o homem natural gerar frutos, porque ali está falando de frutos do Espírito. O homem natural, o homem que ainda não nasceu de novo, que não teve um encontro com Jesus, ele pode praticar coisas boas, ele pode fazer boas obras. Tem muita gente que ainda não conheceu Jesus, não teve uma entrega da sua vida a Jesus, mas ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que ajuda o seu próximo, e isso é bom também. Mas frutos só consegue gerar aquele que nasceu de novo e que recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. E note que esse texto aqui, a qual eu fiz leitura para você, ele vai nos fazer uma alusão do Espírito Santo. Porque José é um ramo frutífero. Você conhece a história de José. José, ele está gerando frutos, produzindo frutos. E note que Jacó faz questão de dizer um ramo frutífero, não é uma árvore, é um ramo frutífero que está junto à fonte. Se você correr e olhar o que o evangelista João escreve, capítulo 7 do evangelho escrito por João, verso de número 39, o verso 38 vai dizer: aquele que crê em mim, Jesus falando, como diz as Escrituras, vão fluir do seu interior uma fonte de água. No verso 39, ele está dizendo o seguinte, do mesmo capítulo 7, o verso 39, ele diz que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que havia de vir. Então, quando eu estou falando de jorrar uma fonte que faz com que eu tenha vida e gere frutos, está falando do Espírito Santo de Deus. E você lembra do que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, acho que é o verso 19 e o verso 20, ele falando do Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias. Aí eu começo a olhar então, e eu entendo que o homem, para gerar frutos, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se você observar, meu irmão, os frutos que a Bíblia mostra, não sei se o Cauã achou ali, passa para frente um pouquinho ali, Cauã, 21, põe o 22, ainda está nas obras da carne, né? Isso aqui é para outro dia, as obras da carne, né? Hoje é os frutos do Espírito. Olha ali, os frutos do Espírito, amor. E aí eu sei que alguém vai dizer, mas espera aí, amar eu amo. Só que este amor que está aqui como fruto do Espírito, é o amor ágape, é o amor comparado com o amor de Deus. E qual é o amor de Deus? O amor de Deus é aquele que entrega o seu filho. Ele entrega aquele que ele ama, e ele não entregou por pessoas boazinhas, ele entregou por pessoas que não mereciam. Eu estou falando de mim e de você. Agora note que amar quem merece é fácil. Agora amar quem não merece, será que o homem natural consegue amar alguém que não merece? Alguém que lhe vira as costas, alguém que lhe faz tudo errado, que não faz nada para agradar, mas que vive na contramão daquilo que ele pensa. O homem natural consegue amar? Não. Nós temos na nossa natureza uma tendência de gostar daqueles que gostam da gente, daqueles que pensam como a gente, daqueles que andam na mesma direção que a gente. Isso é o homem natural. Mas este amor aqui, que é o amor demonstrado como fruto do Espírito, é comparado ao amor de Deus, que amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. É para todos. Então é por isso que eu digo, irmãos, eu poderia falar de tantas outras que tem, ali como paz, longanimidade,
gozo, alegria, né? A mesma expressão, benignidade, enfim, mas eu não vou falar sobre essas. Só para você entender comigo que gerar frutos é somente aquele que teve um encontro com Deus e que o Espírito Santo regenerou. Agora, voltando para o texto de José. José é frutífero. E o que eu acho tão interessante, irmãos, que ser frutífero, nesse sentido do reino de Deus, no mundo espiritual, vai depender exclusivamente das suas raízes. Vai depender exclusivamente de onde você está fixo, aonde as suas raízes estão sendo alimentadas. E muitas das vezes as nossas raízes não estão aonde era para estar, que é em Deus. Porque se você entendeu a introdução que eu fiz aqui, quando eu estou falando do Espírito Santo, Jesus, nesse texto aqui há uma ligação da própria Trindade divina. Porque eu vejo a fonte aqui representa o Espírito Santo. Mas quando você olha aqui ele falando do pastor que o manteve forte, firme, está falando do próprio Cristo. E quando fala da rocha que está aqui também, a rocha de Israel, está falando do próprio Deus. Então nesse texto aqui há uma ligação direta de que aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade divina. Aleluia! Ao olhar para isso aqui, eu entendo que o homem consegue gerar frutos se ele estiver em Deus. E aí, meus queridos, eu gostaria que você entendesse o que eu quero passar aqui nessa noite. Que se nós aqui estamos sendo colocados como um ramo frutífero, eu entendo que se eu passar por essa vida e for só um ramo, só uma árvore, vamos dizer assim, porque essa é a simbologia da mensagem. Se eu for só um ramo, por mais grande que seja, por mais espaçoso, por mais bonito que seja, mas se eu não gerar frutos, a tendência é, com o passar do tempo, ser cortado, ser jogado no fogo e ser esquecido. Pastor, mas isso é forte, o senhor está falando no sentido espiritual? Sim, uma aplicação literária para você entender no sentido espiritual. E aí você, mas pastor, isso não é. Olha para Lucas capítulo 13, nota aí, depois você vai ler na sua casa. Ali, em Lucas capítulo 13, a Bíblia diz que o dono daquela terra, o dono da vinha, tinha uma figueira plantada na sua vinha. E é interessante que a vinha tinha dono. E nessa terra do vinhateiro, plantaram uma figueira. E quando eu começo a olhar para tudo isso aqui, meus irmãos, me chama a atenção que agora esta figueira que está plantada ali, o dono da vinha chegou um dia e disse: eu não estou encontrando fruto. Eu não estou encontrando fruto aqui. E quando ele busca o fruto e não encontra, ele diz: corte ela e lance fora, jogue no fogo, porque ela está ocupando esse espaço em vão. Mas aí a Bíblia diz que o agricultor, aquele que estava junto com ela, que olhava por ela, que passava por ela, que cuidava dela, clamou, intercedeu por ela, dizendo: Senhor, me dê mais um tempo, me dê mais um espaço de tempo, para eu trabalhar nela, eu vou adubar, eu vou cuidar dela, e no próximo ano o Senhor passa aqui novamente, se não encontrar fruto, então corta e joga fora. E aqui, irmãos, é uma simbologia também do próprio Deus demonstrando a sua forma de olhar para nós, gentios. Por que eu digo isso? Porque pela própria lei nós jamais seríamos dignos de estar inserido no contexto da salvação. Nós jamais seríamos dignos de estar produzindo algum fruto. Mas aí o agricultor, que representa Jesus Cristo, é ele quem está contando a história no capítulo 3 de Lucas, ele intercede ao Pai dizendo: Senhor, não corte, não jogue fora, aqui entra a graça, entra a misericórdia de Cristo, e a misericórdia está dizendo: eu vou cuidar dele, eu vou investir nele, eu vou morrer por ele, eu vou me entregar por ele. O Senhor dê tempo para ele, porque ele vai gerar frutos. Oh glória, oh Espírito Santo. E aí, meu irmão, o que eu quero que você entenda, que a árvore, esse galho mais bonito que é, mas se não houver fruto nele, a tendência é ser cortado e jogado fora.
Ou quem é de vocês que tem um pé de laranjeira lá atrás da casa que não dá laranja e você continua cuidando dele? Esse pé de laranja ele está aí, eu não vou deixar. Não, se não gerar frutos, a nossa tendência é o quê? A árvore frutífera tem que dar fruto. Se não der fruto, joga fora, bota no fogo. Mas aqui, meus queridos, eu começo a olhar agora e aplico para nós. Há fruto em nós? Há fruto em nós? Será que o dono da terra, ele pode passar e encontrar fruto em nós? Deixa eu dizer que se nós gerarmos fruto nessa vida, nós estamos deixando um legado. Mas se nós não gerarmos nada, simplesmente foi uma árvore que passou, foi mais um que passou por aqui, foi embora, o seu tempo cumpriu e não deixou nada. Agora eu estou pregando para você concernente à vida de José. Você lê a Bíblia, você vê pregações, você conhece essa história, por quê? Porque ele deixou frutos e deixou um legado. Ele deixou algo para gerações que vieram após ele. Oh glória, oh Espírito Santo. E é exatamente isso que eu gostaria que você compreendesse, meu irmão, que o mundo precisa olhar em nós e ver frutos. Deus precisa olhar para nós e dizer, tem frutos. Aleluia. Aí eu começo a olhar para tudo isso aqui e eu faço um questionamento e um pensamento. Nós estamos vivendo dias, irmãos, nós estamos vivendo momentos em que parece que nós estamos curvando os braços pelo reino de Deus, nós estamos deixando as coisas acontecer. Nós fizemos aqui uma palavra, e a palavra é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí eu faço essa pergunta para mim e para você: o reino de Deus é prioridade na sua vida? Porque nós estamos vendo dia após dia a igreja amortecida, a igreja perdendo, irmãos, o entusiasmo. Hoje nós temos dificuldade para encontrar liderança, nós temos dificuldade para encontrar pessoas para pregar a palavra, dificuldade para as pessoas se envolver no reino de Deus. Porque as pessoas estão priorizando o quê? Priorizam tudo, a vida material, a sua vida secular, prioriza tudo menos Deus. Aleluia. Oh glória, eu vim cheio de graça aqui nessa noite para pregar para você. Não esqueça, meu irmão, que qualquer dia o dono da vinha vai dizer, cadê os frutos? Aleluia. Oh glória. Nós não podemos deixar com que o nosso momento como igreja na terra, passamos simplesmente, foi uma árvore frondosa, cheia de folhas. Não, Deus quer ver os nossos frutos. Aleluia. Oh glória. E aí, meus queridos, olhe para você. Será que você é um crente daquele que diz, eu estou indo para a igreja? Que bom que você está na igreja. Mas cadê o fruto? Pastor, mas o senhor quer que eu suba lá no altar? Não, não é todo mundo que vai ser pregador. Não é todo mundo que vai estar aqui. Mas fruto todos nós podemos gerar. Você já viu que o pé de laranja, da laranja. O pé de tangerina, da tangerina. Não somos todos iguais, mas todos que estão ligados em Jesus têm o dever de gerar frutos. Se você olhar para João no capítulo 15, o que Jesus disse? Que quem está em mim dá fruto. Não sou eu que estou falando, leia a Bíblia, está lá João capítulo 15. Quem está na videira verdadeira, esse dá fruto. E note que Jesus diz assim, que aquele que é podado, esse dá mais fruto ainda. Oh glória. Mas nós estamos vivendo um período da história da igreja, irmãos, que as pessoas querem estar em Cristo, mas não aceitam esse processo da poda, porque para gerar frutos precisa ser podado. Você que já plantou um pé de árvore, de uma árvore que dá fruto, você sabe que precisa de cuidados. Volta e meia tem que passar tesoura, porque vem um monte de coisa ruim lá. E se não tratar, se não cuidar dela, a tendência dela é morrer. Como que se poda, no sentido de nós, servos de Deus? O próprio Jesus explica no capítulo 15 de João. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. É pela palavra que eu vos tenho pregado. Meu irmão, pense aqui. Se Jesus demorar um pouco para voltar, passa-se alguns anos.
Ou vamos colocar um século, se Jesus demorar um século para voltar. Vai ter uma descendência tua que ficou por aí. E quando eles lembrarem, um vai contando para o outro, o que você acha que eles vão lembrar? Ah, pastor, vão lembrar do carro que eu tinha. Vão lembrar da casa bonita que eu comprei, que eu conquistei, que eu construí. Agora, os frutos, irmãos, é uma espécie de legado. E isso nunca será esquecido. Oh, glória! Você vê que nós lemos há 100 e poucos anos a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e a gente lembra com alegria dos nossos pais da fé que deixaram um legado. Hoje a igreja conquistou patrimônios, isso e aquilo, e graças a Deus por isso, mas eles começaram sem recursos, eles começaram sem patrimônio, mas deixaram um legado que hoje tem muita gente que diz: como eu gostaria de ter, de sentir e de viver o que eles viveram. José é esse ramo frutífero junto à fonte. Nunca se esqueça disso, você precisa estar na fonte. Porque o segredo de uma árvore ser fortalecida é exatamente isso. É onde estão as suas raízes. Eu já preguei um outro dia, acho que foi aqui já, sobre Salmo 92, verso 12. Ali está falando que o crescimento do justo tem que ser como um cedro. Como o cedro do Líbano. E aí, meus queridos, ao olhar para isso aqui, o cedro do Líbano é aquela árvore que, quando se planta ela demora, parece que é em torno de 5 anos, para ela aparecer sobre a face da terra. E aparece muito pequena. Mas nesse período dos 5 anos, ela aprofunda suas raízes muito para baixo. Porque esta árvore, ela procura água. Plantou ela procura água. Não importa se é terreno rochoso, se é pedregulho, ela vai buscar água. E quando ela encontra água, então suas raízes se fixam ali. E aí pode vir tempo de chuva, pode vir sequidão, pode vir frio, pode vir calor. É uma árvore que não morre por causa disso. É uma árvore que mesmo que corte ela perto da raiz, passou-se o tempo, brota novamente. E por que isso? E aí o salmista escreve que o justo tem um crescimento parecido com esse. Só que hoje, note hoje, como nós estamos vivendo, a gente tem uma tendência de querer aparecer na superfície. A gente quer ser visto, a gente quer se aplaudir, a gente quer reconhecimentos humanos. Tem muita gente que está fazendo no reino, mas não fazendo para Deus, está fazendo para aparecer. E aí, meus irmãos, eu fico olhando que isso não é nada comparado com o justo, porque o justo cresce para baixo. É raízes buscando estar mais perto de Deus, porque a água representa o Espírito Santo de Deus. Então ele está crescendo para baixo, o pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas está crescendo para baixo, aleluia. E quem cresce para baixo, irmãos, é aquele tipo de pessoa que mudou o pastor, o cedro está vivo. Ah, mas deu um movimento ali, um monte de coisa que não deu certo, tudo atrapalhado. Permanece crente, servindo a Deus, porque ele não depende da superfície, ele não depende do que está aqui à sua volta, ele depende das raízes, e as raízes estão em Deus. Oh, glória! Eu vim animado aqui para pregar nessa noite, irmãos, uma palavra que te confronte, que você entenda uma coisa: você que está em Deus, pode vir o que vir, pode passar o que for, você está com as suas raízes em Deus. Hoje há uma geração no nosso meio, irmãos, que não aceita ser chamado a atenção. Ele diz: aquele lá é meu pastor, mas não aceita ser pastoreado. Tem gente que não dá para falar um A para ele, que ele já mostra quem ele é. Tem gente que, se você chamar a atenção para orientá-lo no caminho certo, ele quer desviar, quer mudar de igreja. E deixa eu dizer uma coisa: um gente desse tipo é bom que vá mesmo, porque não aprendeu o que é o nascimento, estar em Deus. Você que serve a Deus de verdade, você não está aqui por minha causa, você não está aqui por a causa de alguém, você está aqui por causa dele. Oh, glória! O Espírito Santo de Deus. Quanta gente entende isso aqui, meus irmãos. Aleluia.
Aí às vezes você olha para alguém que senta ali, ele não prega, ele não canta, ele nunca esteve aqui em cima desse altar, e você diz: meu Deus, quanta luta esse homem já passou, quanta provação essa mulher já passou. Se fosse eu, tem gente que diz assim: se fosse eu já não estava mais vivo, eu não estava mais aqui. Mas sabe por que ele está? Porque você não viu que as raízes foram aprofundadas em Deus as suas raízes estão. Oh, aleluia. Eu estou falando de um homem que você conhece a história, um homem que vive algo extraordinário, porque se fosse perguntar quem quer viver algo, um projeto tão grande quanto José viveu, o sentar na cadeira, quase todos querem, mas o processo, são poucos que aguentam. Aleluia. O receber o aplauso do faraó dizendo assim: roupa nova, sapato no pé, anel no dedo, monta na melhor carruagem aí, e vamos desfilar pela rua. Esse momento, irmãos, a nossa geração quer. Agora, o processo para isso, irmãos. E ninguém consegue viver grandes projetos sem viver grandes desafios. Guarda isso aí, leva isso para a tua vida. Ah, mas eu sonho grande. Então o processo será desafiador e será grande. Aí eu olho para o José, o pai está dizendo: o menino é frutífero. Note que ele está dando fruto. Vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, no pomar de casa. Só que José é alguém que Deus tem projeto, que não só vai dar fruto dentro de casa, o fruto vai além. O que Deus tem na vida de José não é só para ele abençoar os que estão perto dele. O que Deus deu para ele não é pequeno, que é só os que estão... Não, vai muito além. Note que a Bíblia vai me fazer menção que existe um muro. Jacó está dizendo: os seus ramos correm sobre o muro. E aqui, meu irmão, tem gente que não entende por que Deus forja certas pessoas, por que tantas lutas, por que tantos desafios, por que tantas batalhas, e alguns não entendem. Mas aí eu fico olhando que o muro significa um limite. Você vai na casa de alguém que tem um muro, e por que ele fez aquele muro? Para identificar: até aqui, criançada, você pode ir, porque aqui é do pai, aqui é da mãe. Do muro para lá, não pode passar, porque já é outro dono. Então, quando você vê um muro, o muro está dizendo: aqui é o limite, até aqui você pode ir. Só que note uma coisa, leva isso aqui para casa, em nome de Jesus. Quando Deus tem planos, e eu entendo que as minhas raízes estão nele, o muro não é limite. O muro vai ser uma oportunidade, vai ser como aquele trampolim que vai me jogar mais longe. Aleluia. O muro é aquilo que vai me dar a oportunidade de ir mais longe. E é o que acontece com José. Deu fruto dentro de casa, mas vai dar fruto fora de casa. Vai muito longe os frutos de José. Aí eu volto para o texto. O pai está dizendo isso. Ele é. Ele é. E antes de nós seguirmos aqui, irmãos, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Hoje, há mais frutos em você do que o seu passado? Ou o passado foi mais frutífero do que o teu momento? Não é para você responder para mim, mas é para você refletir. Hoje, você está gerando mais frutos do que no passado? Ou será que, se fizer essa comparação, parece aquele momento em que as espigas magras vêm e consomem as espigas bonitas? Pastor, mas isso é meio constrangedor. Pode até ser, mas é para você refletir sobre isso. Porque no reino de Deus, irmão, nós temos que pensar da seguinte forma: sempre melhorando. Eu preciso avançar e me doar e fazer mais. Eu sei que muitas das vezes o tempo passa, as nossas forças físicas são limitadas e Deus nos entende. Mas o que não podemos é ser negligente. É ficar sempre olhando para trás e dizendo: eu já fui frutífero. Eu já trabalhei, eu já me envolvi, eu já ganhei almas, eu já fiz aquilo outro pelo reino de Deus. Mas e hoje? Pense nisso aqui, irmão.
Não precisa falar para mim, mas fale para Deus. Porque quem sabe, o dia de amanhã, o dono da vinha pode dar um passeio por ela e ser o momento do acerto de contas, ser o momento de olhar aquilo que você produziu. Pois bem, José, esse ramo frutífero, a Bíblia vai dizer que os flecheiros o flecharam. E ele se manteve firme. E olha que coisa linda, irmãos. Foi flechado, porque teve alguém que lançou flechas contra a vida dele, mas ele se manteve firme. E não deu nem tempo do José querer pensar que ele era bom, porque o texto, o Jacó já diz, se manteve firme por causa do pastor de Israel que lhe manteve firme. Ele se manteve de pé porque tem um Deus que cuidou dele no dia em que o flecheiro lhe atingiu. Mas o texto vai me dizer, a sua Bíblia vai dizer isso, que mesmo quando ele levou essa flechada e se manteve firme, ele sentiu amargura. Ele sentiu dor. Eu estou falando de alguém que está gerando frutos, mas mesmo gerando frutos, os flecheiros se levantaram. Os flecheiros lhe atingiram. E note que Deus cuidou dele para ele se manter de pé, mas Deus não livrou ele de ser flechado. E aí eu faço uma pergunta para você que me ouve: por que Deus permite essas coisas se José está fazendo o que é certo? Por que Deus permite essas circunstâncias acontecer se eu estou fazendo o que é certo? E aí, meu irmão, note 3 coisas aqui para nós encerrarmos, porque nós temos a Santa Ceia. Por que Deus permite que se levante os flecheiros e nos acerte? Será que Deus não poderia nos livrar das flechas? Claro que poderia. Só que muitas das vezes, se nós não levarmos as flechadas, nós não vamos entender o propósito. E quando eu vejo José sendo afrontado, José passando por todo esse processo, primeira coisa, por que se levantaram contra ele? Por que se levantaram contra José? Porque o pai gostava dele. Está no texto. Ah, mas José fez isso errado. Não, a Bíblia não mostra José fazendo nada errado. A Bíblia mostra que o pai amava José. E note que aquele que é amado pelo pai, parece que ele vai levantar um certo ciúme daqueles que não são amados. E aí tem muita gente que de vez em quando olha para si e reclama da vida. Por que, Senhor? Por que essa luta? Por que essa prova? Por que eu tenho que passar por isso? Leva isso para casa hoje. O pai ama José. E o pai ama José de uma maneira tão grande que lhe dá um presente. A Bíblia diz que dá para ele uma túnica de manga longa, de várias cores. E isso faz com que os invejosos o odeiem mais ainda. Mas aí eu te pergunto, que culpa José tem se o pai gostou dele? Que culpa José tem se o pai lhe deu uma túnica de presente? Aleluia, oh glória. Mas aí, irmãos, eu quero que você compreenda comigo que tudo aquilo que o pai deu, pode ter momentos na caminhada que a gente tenha que deixá-la, mas tudo aquilo que o pai deu não será roubado para sempre. Há momentos que a gente é provado e que elas podem ser tiradas de nós, mas vai chegar o dia que o pai vai restituir novamente. Aleluia, oh glória, oh Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que eu acho interessante nesse texto, por que ele leva a flechada? E a história de José me mostra que ele leva a flechada porque ele cuidava das coisas do pai. Aí, meu irmão, zelo pelas coisas do pai. Isso aqui mexe com a gente. Isso aqui nos confronta.
Porque muitas das vezes a nossa vida está que não parece um rio de água corrente, parece um poço com água parada, nada acontece lá. Tem gente que está tão sossegado que nada acontece. Se uma mosca parar ali, não dá nem para sentir, porque é tão parado. Será que não é porque você deixou de cuidar das coisas do Pai? Porque aqui você está vendo que há um contraponto, há uma forma de ataque, e o ataque é exatamente, ele cuidava das coisas do Pai, ele tinha zelo pelas coisas do Pai. E quem tem zelo pelas coisas do Pai, se prepare para viver certas afrontas, se prepare para levar momentos em que vão lhe flechar, que vão lhe criticar, que vão falar coisas para tentar te atingir, vão tentar te destruir, mas aí, o importante é o prosseguir com aquilo que o Pai confiou em mim. Agora, para nós encerrarmos aqui, a última coisa, por que isso? Note, irmãos, que José, ele está na casa do pai, ele é o filho amado, é o filho que o pai ama, é um filho obediente, é o homem de confiança do pai entre os 12 irmãos, e tinha uma menina também. E aí os irmãos, ao olhar esse carinho do pai, a dedicação de José, a obediência de José, eles começam a fazer alguns pensamentos. José vai tomar o lugar que é nosso por direito. Ele é um dos mais novos, mas olha aí, olha a comunhão que ele tem com o pai. Olha a intimidade que ele e o pai têm. Olha a afinidade que ele tem com o pai. Oh, glória, aleluia. E aí, meus irmãos, eu começo a olhar para essas coisas, e essas coisas me chamam a atenção. Por quê? Porque eles começam a olhar para isso tudo, e eles começam a pensar o seguinte: José vai sentar na cadeira do nosso pai, a cadeira que é nossa. E eles começam a armar tantos laços, por quê? Porque tinham medo que José sentasse na cadeira de Jacó. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que muitas das vezes, nós como José, estamos tão bem, que a gente diz assim: o pai me ama, eu tenho tudo que eu preciso. Será que eu vou conseguir me levantar para viver esse propósito que Deus me mostrou, que Deus falou comigo? E aqui eu entendo o porquê das flechas, irmãos. Porque se está tudo bem, tem comida na mesa, estou bem empregado, está tudo certinho, por que eu vou me doar, vou me esforçar, vou arriscar mais para viver coisas maiores? Por quê? Se está tudo bem para mim aqui. Aí Deus permite o flecheiro. Porque se o flecheiro não acertar flechas, eu vou ficar ali, parado ali, e eles continuam brigando assim: essa cadeira do Jacó não vai ser sua, José. Só que Deus permite a flecha para mim entender que Deus preparou uma cadeira muito maior. Deus tem propósitos muito maiores para o José. Mas se não for dessa forma, o José vai ficar o resto da vida ali, naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, conformado com aquilo tudo. E aí nós precisamos compreender, nós precisamos entender a palavra de Deus, irmãos, que as lutas, Paulo diz assim aqui: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8. No momento que a gente passa por esses conflitos, por essas afrontas, a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, a gente fica até meio triste, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus, irmão, na sua onisciência, olhando para nós, e quem sabe dizendo: se eu falar, você não entende. Se eu falar o processo, você vai se atrapalhar. Há uma necessidade que você passe por isso, porque esse processo pode ser doloroso, mas Deus está te forjando. Deus está te preparando para algo maior. E você irmãos, eu falo isso com precisão, porque hoje eu só estou aqui porque os flecheiros me acertaram na caminhada. Porque para mim, onde eu estava, irmãos, eu estava tranquilo, eu estava bem demais. Eu estava pensando: aqui não saio daqui, ninguém me tira, porque está bom demais.
conhecido por todos, amado por todos, uma igreja enorme, abençoada. E aí eu entendi, irmãos, que não foi o diabo. No momento a gente pensou, o diabo está usando essas pessoas. Não foi o diabo. Foi Deus que permitiu os flecheiros se levantar. Porque na minha vida, irmãos, e na sua vida, o diabo não toca, só se Deus permitir. Martim Lutero diz o seguinte no seu livro: Satanás é um cachorro grande na coleira de Deus, só vai até onde Deus permite. Então eu entendo que Deus usa a circunstância, e eu estou ali dizendo, meu Deus, que luta, ai meu Deus, por que eu sofro tanto, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus lá do céu diz assim, meu filho, isso aí é só um processo que vai te levar para algo bom, para algo grande, para algo extraordinário. Esteja em pé comigo em nome de Jesus. Frutífero, sempre entendendo os processos de Deus, entendendo que há um Deus que nos ama, e por causa do seu amor, muitas das vezes, Ele permite circunstâncias contrárias, para nós conseguir chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Quando você olha José lá, naquele lugar, quando você olha José vivendo aquele propósito, sentado naquela cadeira, usufruindo daquilo que Deus preparou para ele, e continua frutífero, porque agora ele vai gerar frutos no Egito, para a sua família e para as nações. Oh glória, oh aleluia. Eu posso estar falando para alguém que está me ouvindo hoje e vivendo um grande processo de afronta, de batalha na sua vida, e você diz, Senhor, por quê? Porque Deus está trabalhando em você, porque através de você Deus vai abençoar muitas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh glória, não desista no meio do processo, não desista no meio desta aprovação. Tudo que vem na nossa vida, irmãos, não vem para nos matar, porque nós estamos na fonte. Tudo que acontece, irmãos, não é para te destruir, não, você está na fonte, e na fonte as suas raízes estão guardadas, e se as suas raízes estão guardadas, pode ter certeza que vem o tempo que vir, a crise, a estação, a dificuldade, a luta, você vai sobreviver. Aleluia! Eu quero orar por alguém aqui nessa noite, sobre o poder desta palavra. Vem à frente aqui que eu quero orar por você. Se esta palavra tocou o teu coração, eu quero orar por você. Aleluia! Oh glória! Mas eu não quero que saia daqui nessa noite ninguém reclamando da vida, não. Diga, Senhor, eu estou aceitando, Senhor, esse processo. Senhor, eu aceito isso que está passando na minha vida. Eu não sei o que me espera no dia de amanhã, mas eu entendo que Deus está cuidando de mim. Aleluia.